Seja bem-vindo ao segundo bloco do curso de Exercício Físico na Gestação. Eu sou a professora Adriana Alves Martins e esse curso é apresentado pela Transforma Assessoria de Qualidade de Vida. Bom, o curso foi dividido então em 3 blocos. No primeiro bloco nós falamos sobre a gestação, nós entendemos um pouco da gestação. Nesse segundo bloco falaremos sobre as necessidades da gestante. Fazendo um pequeno resumo sobre o que foi falado no primeiro bloco, a gestação é um momento muito complexo, né, de um ser sendo formado dentro de outro. É uma fase única, muito especial, né, para a mulher e para a criança também, né. Várias coisas influem aí no desenvolvimento da criança para o resto da vida, aliás, nesse período. Falamos que a gestação dura cerca de 280 ou 270 dias ou 40 semanas, sendo que esse número não é exato, né? Existem alterações, né? Alterações fisiológicas, né? Os hormônios que vão comandar outras alterações aí, como as estruturais, psicológicas, sociais também. Temos alguns sintomas e que a gente vai falar nesse bloco, e o crescimento e o desenvolvimento, falado já no bloco anterior, que é o mais acelerado, né, durante toda a vida, é o período de maior desenvolvimento e crescimento, o mais rápido é nesse período de gestação. Dividimos a gestação para a gente entender, né, semanas, trimestres. Falamos um pouquinho sobre os hormônios, né, o HCG, a progesterona e o estrogênio. Falamos também sobre a ocitocina, a relaxina e a prolactina. Falamos sobre a placenta, que é um novo órgão que se forma aí, né, para nutrir a criança, a importância dela, os fins da placenta, né, que depois ela nasce junto com o bebê. Falamos aí sobre as diferenças, né, entendemos a diferença, o que é o útero, o que é o saco amniótico ou bolsa amniótica e o que é placenta. Aqui mais uma imagem ilustrando, né, a mesma coisa. Aqui falamos também sobre as mudanças corporais, né, na gestante, o aumento do tórax, né, da caixa torácica por causa da compressão dos órgãos, né, pelo aumento da barriga, crescimento e desenvolvimento do feto. Falamos sobre as mudanças estruturais da coluna e do quadril. Falamos sobre diástase. Falamos também sobre o desenvolvimento, né, do feto, que é o período, né, maiores durante toda a vida de desenvolvimento e crescimento. Falamos da importância do cuidar, do nutrir, né, dos estímulos dados durante esse período de gestação, e não só de gestação, né, mas desses 270 dias de gestação, mais os 365 dias do primeiro ano de vida da criança e os 365 dias do segundo ano de vida da criança, vão somar aí os 1000 dias mais importantes da vida de um ser humano, né, que vão determinar aí o aparecimento ou não de doenças crônicas na vida adulta. Falamos da programação intrauterina, né, a teoria de Barker, e terminamos esse primeiro bloco falando aí, né, refletindo um pouco sobre esses estímulos externos, né, de exercício físico, de hidratação e alimentação nesse período de gestação, né, e os efeitos não só para a mãe, né, os efeitos benéficos para a mãe, mas também para o feto. Então agora iniciaremos esse segundo bloco falando, né, já que a gente já conheceu o que acontece um pouco, né, na gestação, falaremos então sobre as necessidades da gestante. Quais são as necessidades da gestante? Bom, nós temos aí coisas a se observar, né, na hora de praticar atividade física, né, ou na hora da prescrição, que seriam os sintomas gestacionais a cada fase. Algumas mulheres têm sintomas acentuados nessa fase, algumas mulheres simplesmente não têm os sintomas, né, na fase gestacional. E tem algumas mulheres que possuem alguns sintomas em algumas fases e depois não possuem mais. Existem dores, né, por causa dessas mudanças de centro de gravidade, aumento de abdômen, mudança na angulação da coluna, enfim, pode ser que ocorram dores aí, né, inchaços também, que não tá aqui, mas podem ocorrer, as necessidades do abdômen, as necessidades do assoalho pélvico, o exercício físico
como preparação para o parto e também para o pós-parto, né? Uma gestante que passa pelo período de gestação se exercitando e cuidando do corpo, ela vai ter aí, muito provavelmente, né, um pós-parto mais fácil, mais facilitado, né? Ela tem mais chances de ter uma recuperação melhor no pós-parto. Falando sobre, então, os sintomas, nós temos aqui, né, começando pela fadiga. A fadiga ela é muito característica principalmente do primeiro trimestre e do terceiro trimestre. O segundo trimestre é o trimestre mais recomendado para a prática de atividade física e, pelo menos particularmente para mim, foi o melhor trimestre. Foi o trimestre que, inclusive, eu ganhei massa muscular praticando a musculação, né? Durante toda a gestação, mas no segundo trimestre especificamente eu ganhei massa muscular porque era o trimestre que eu mais estive com condicionamento melhor, né, com menos cansaço. O primeiro trimestre pela formação do neném, né, nessas primeiras suga bastante energia da mulher, né, nesse primeiro trimestre, então ocorre a fadiga. E no terceiro trimestre eu diria aí pelo ganho de peso, né, o aumento da barriga, o crescimento da criança, né, o desenvolvimento da criança. Então, aí, né, aí no primeiro trimestre também a gente tem bastante ação hormonal, né, por isso alguns sintomas aqui são acentuados. Náuseas, aversão à comida, tá, precisa ter um acompanhamento nutricional da gestante e ficar muito de olho na prática esportiva, na prática de exercícios, porque a mulher precisa estar bem alimentada, né, para não passar mal aí, né, para não ter nenhuma... para não passar mal mesmo durante a prática. As tonturas, exercícios que causem desequilíbrio aí precisam ter, né, precisa se tomar bastante cuidado. Mudanças de humor, não é frescura, tá? São os hormônios, são as mudanças no corpo da mulher. Há aumento de temperatura, que a gente vai falar aí sobre os cuidados, né, com o aumento da temperatura. E essa frequent urination, eu diria aí que no terceiro trimestre, pelo peso do bebê, né, em cima da bexiga, a mulher vai mais vezes, né, pro banheiro, né, precisa esvaziar a bexiga mais vezes. Então, até isso precisa ser, vamos dizer assim, considerado normal, né, e precisa ter uma logística aí para a mulher poder ir ao banheiro mais vezes durante a prática. Constipação intestinal, o exercício físico auxilia muito na constipação, mas é normal, né, pela desidratação das fezes, absorção de água pelo intestino, que a gestante tenha mais dificuldade para ir ao banheiro. E aí, pulando aqui, vamos para as dores de cabeça e as dores nos seios, né, que são comuns aí, a dor no seio e a dor de cabeça, que a gente precisa estar de olho também, e a gestante precisa praticar atividade, exercícios, em que ela se sinta, em momentos em que ela se sinta bem. Então precisa tomar bastante cuidado com o tipo de exercício que vai passar, né, para gerar qualidade de vida, né, para cuidar dela, para ser um momento bom aí, para ela para não dificultar essa prática. Nós temos aí alguns acessórios, né, que trabalham, por exemplo, essa cinta aqui que trabalha a estabilização da coluna, ajuda um pouquinho, né, a segurar o peso do abdômen e ameniza as dores na coluna. Tem estudos científicos que realmente demonstram, né, que ela ameniza as dores na coluna. Porém, nós sabemos que se treinarmos o nosso corpo para fazer a função dele, a gente não precisa de acessório, né? Ele é muito utilizado, porém se a gente cuidar, não precisa, né? Aí, quem faz, então, né, a função de estabilizar essa coluna e diminuir essas dores, né? Nós temos aqui os músculos do abdômen, né, que são camadas, né, de músculos, sendo a camada mais profunda, vamos dizer assim, né, o transverso abdominal. Depois a gente tem aqui também o oblíquo interno, certo? O reto abdominal e o oblíquo externo. A musculatura mais visível que a gente tem, né, sem fazer esses cortes aqui, são essas musculaturas mais superficiais, que são o oblíquo interno, o oblíquo externo e o reto abdominal. Esse transverso abdominal, ele é muito importante na estabilização do tronco, é importante no fortalecimento, né, e na função, eu diria assim, né, na função específica do abdômen de cinta natural.
Bom, temos também os multífidos, né? Que é essa musculatura que fica aqui faz a estabilização das vértebras, né? Aqui de novo o transverso de abdômen. Os multífidos, então, aí que fazem, né, a estabilização da coluna. São musculaturas aí, abdômen e multífidos são musculaturas que vão fazer estabilização. Então, treiná-los talvez traria aí um alívio para a dor, né, da coluna, melhora a postura da gestante, enfim. Os exercícios físicos tendem a melhorar essa postura, a auxiliar nessas dores. Existem estudos científicos que não conseguem comprovar que o exercício para abdômen nessa fase de gestação diminui as dores lombares, né? Porém, se a gente for pensar é claro que tem que ser avaliada a metodologia, né, que foi utilizada nesses estudos, porque é uma questão lógica, né, de se a gente conseguir estabilizar melhor a nossa coluna, diminuir essa angulação e os efeitos causados, né, pela angulação e aumento da barriga aí, né, crescimento da barriga, a gente consegue atenuar, né, essas dores, mas é preciso ser feito, então, mais estudos sobre o assunto. Assoalho pélvico tem uma importância muito grande se treinar o assoalho pélvico durante a gestação. Nós vemos aqui que são músculos, né? E nós temos todos os órgãos aí que estão dentro do abdômen pressionando, né, esse assoalho pélvico para fora. E o assoalho pélvico tem uma função muito específica, né, muito especial, eu diria também, no controle, né, das funções aí de urina e defecação, né? Então, assim, e sexual também, função sexual também. Então, se a gente não cuida, né, do assoalho pélvico durante a gestação e no pós-parto também, importantíssimo, nós podemos ter aí problemas, né, de incontinência urinária, incontinência fecal, dores na relação sexual, enfim, problemas aí, né, que surgem da não competência, né, dessa musculatura. Principalmente no parto normal, a mulher vai sofrer, né, um pouquinho aí com dessa musculatura, né? Então, é necessário treinar a flexibilidade dessa musculatura para ela alongar e ela depois voltar, né, a posição inicial. Então, ela vai sofrer durante a gestação de qualquer forma, sendo parto cesárea ou parto natural. Porém, nesse parto natural, parto normal, parto vaginal, né, que ele vai passar pelo canal vaginal, não cirúrgico, vai sofrer um pouquinho mais essa musculatura, né? E precisa ter um cuidado especial aí para que a mulher não tenha problemas no pós-parto. Exercícios, vou voltar aqui, exercícios de Kegel ou Kegel, né? Como alguns falam aí, são exercícios muito utilizados nessa época. Para preparar, né, esse assoalho pélvico, porém, contrair essa região é muito particular, né? Algumas mulheres conseguem a partir dos comandos e outras mulheres não. Como profissionais de educação física, não tem como a gente avaliar, né? Eu, no caso, né, não tenho como avaliar a contração dessa musculatura, se está sendo efetiva ou não, de forma invasiva. Não posso tocar a mulher, né, para ver se ela está contraindo ou não essa região. Então, é muito subjetivo saber se ela está ou não contraindo essa região, né? Já fisioterapeutas especialistas em assoalho pélvico, né? A fisioterapeuta pélvica, ela vai ter instrumentos para avaliar, né? E conhecimento, enfim, técnicas aí para avaliar essa contração. Então, o correto mesmo seria que a mulher fizesse um trabalho com fisioterapia pélvica, né? Nessa fase de gestação e pós-parto. Porém, a educação física pode auxiliar também, de forma um pouco mais limitada, né? Mas pode. Vou voltar a falar do assoalho pélvico, porque tem uma questão. Nem toda mulher treinada, nem toda mulher que pratica exercício de força ou qualquer tipo de exercício tem um assoalho pélvico treinado. O assoalho pélvico tem uma função muito específica. Então, se eu treino musculação, não necessariamente eu tô com o meu assoalho pélvico fortalecido. Se eu treino corrida, não, né, necessariamente eu estou. Pelo contrário, temos alguns estudos aí em que exercícios de força, quando não tem esse controle da pressão intraabdominal, exercícios de força, exercícios de impacto, crossfit, corrida, musculação, entre outras, até atividades esportivas, né?
a gente tem aí um grande índice, não na gestação, né, mas em qualquer período da vida, tem um grande índice de incontinência urinária, de problemas de assoalho pélvico, né? Então, não, se a mulher treina, não necessariamente ela tem um assoalho pélvico fortalecido. São exercícios específicos, é uma musculatura muito específica, não dá para generalizar, né? Ela só praticando atividade física, pelo contrário. Até existem recomendações do tipo de exercício correto a ser feito durante a gestação para que esse assoalho pélvico não sofra ainda mais. Bom, outra necessidade, eu diria aí, são os cuidados com os inchaços, né? É normal, é comum que a mulher tenha alguns inchaços, né, durante a gestação, não são todas. Eu, por exemplo, sofri pouquíssimo com inchaço, mas outras sofrem bastante, né? Principalmente nessa região dos pés. Então, atividades que possam auxiliar nesse retorno venoso, né, na diminuição do edema, auxiliam muito. E como profissional da área da saúde, né, ou até se você é gestante e está assistindo, né, está participando desse curso como uma gestante não profissional, a automassagem é uma técnica muito que auxilia muito nesse processo, né, de evitar inchaços ou diminuir inchaços. Além das atividades aeróbias como caminhada, pedalar, né, bicicleta estacionária, que mais? Hidroginástica, né? São atividades aí muito indicadas nesse período para evitar os inchaços. Preparação para o parto, nós temos aqui uma gestante, que podemos dizer aí que já deve estar com uns 8 ou 9 meses de gestação, né? Tá bem próximo do parto pelo tamanho do abdômen. Nós podemos ver, observar nessa foto a posição de cócoras, que ela é muito utilizada para preparação para o parto natural, né, por causa da mobilidade do quadril. Então, assim, é uma necessidade da mulher que tem o desejo de passar pelo parto natural, normal, ela fazer um trabalho de mobilidade de quadril. Então, esse é um exercício muito utilizado, né, o cócoras. Tem várias variações dele, né? Não só no cócoras, como eu poderia dizer, no cócoras, nossa, me sumiu a palavra, mas é o cócoras parado, assim, né? No lugar, estacionário, assim, sem movimentação. Mas existem também exercícios de mobilidade em cócoras, né? Caminhar em cócoras, exercícios, enfim, existem várias opções aí e é necessário, então, né, que o profissional saiba, conheça essas técnicas não é necessário, né? É algo que ajuda, né? Então, e a mulher que é gestante procurar alguém que tenha, né, conhecimento sobre esse tipo de exercício, essas variações, né, para fazer de forma segura aí. Lembrando sempre que não é questão de alongamento, não é questão de flexibilidade, é questão de mobilidade, tá? São coisas diferentes. Tem que tomar um certo cuidado com o alongamento, porque existem hormônios que atuam aí vamos dizer assim, amolecimento da articulação, em que ela vai ficar um pouquinho mais fragilizada. Então, tem que tomar um cuidado com certas amplitudes. Porém, a mobilidade já é diferente. A mobilidade tem que ser trabalhada, deve ser trabalhada durante a gestação, caso a mulher tenha o desejo aí. Então, né, novamente vou colocar isso como do parto natural, né? Mas não só isso também, viu? Vou frisar também que esse tipo de exercício causa alongamento da musculatura posterior, né? De coxa, de glúteos e de coluna também, né? Mobilidade de coluna, perdão. E vai atenuar as dores também. Então, é um exercício, aliás, não só para gestante, para qualquer tipo de pessoa, não só mulher também. É para homem, é para mulher, para qualquer ser humano, né? Esse tipo de exercício é muito indicado aí. Nós temos também uma necessidade da gestante trabalhar a questão de alongamento de glúteo, coluna e posterior de coxa, pela questão das dores, né? Pelas modificações que nós vimos lá na estrutura do corpo da mulher, a tendência é a mulher sentir dores na lombar ou até pinçamentos, aí, compressão do nervo ciático, que vai gerar dor aí na região glútea, aí na lombar, né, na coluna, e pode irradiar para as pernas. Algumas mulheres sentem muitas dores, aliás, essa dor pode ir piorando conforme a gestação vai passando, né?
progredindo, e aí é um outro fator que leva a mulher a não praticar exercícios, né? A mulher vai ficando cada vez mais sedentária durante esse período de gestação, por causa de dores também. É uma das barreiras encontradas aí para a prática de exercícios físicos são as dores, né? Que podem ser né, um fato importante, não interessante, perdão. Porque a mulher não pratica exercícios porque sente dor, sendo que o exercício pode atenuar as dores, pode aliviar as dores. Então, é algo que precisa ser incentivado, principalmente pelos médicos obstetras, que nem sempre incentivam a prática de exercício físico nessa fase, né? Mas, enfim, toda mulher deveria se exercitar durante a gestação, né? Pelos benefícios que o exercício traz. E aqui a preparação também para o pós-parto, né? Nós temos aqui a mesma mulher num período, né, gravídico, num período de puerpério, né, talvez, e aqui no período pós-parto. Nós podemos observar uma certa diástase aqui, né, que é lógico que, né, tem que ser tratada, e nós podemos observar também a diferença, né, aqui a diástase está um pouco mais aberta, e aí várias coisas a gente pode observar, por exemplo, a cintura mais quadrada, aqui a cintura começa a afinar um pouquinho mais, né, a diástase fechando, então, normalmente essa diástase fecha em até 6 meses após o parto, tá, de forma natural. Se ela não fecha, existem exercícios específicos que fazem esse fechamento. Eu acho que eu já citei no bloco anterior a questão, o tipo de exercício, né, que pode ser utilizado. Existem vários exercícios, mas existe uma técnica que, né, tá sendo comprovada aí, né, no fechamento de diástase, mas existem outras técnicas também sendo utilizadas aí. O que não é recomendado nem na fase de gestação, nem na fase de puerpério e nem no pós-parto, se a mulher ainda não recuperou a diástase, são os abdominais convencionais, tá? Que são aqueles abdominais que a gente faz a flexão do tronco e a contração do abdômen, fazendo a diminuição dessa distância entre a crista ilíaca, né, que é essa região aqui, e o peito, né? Então, essa distância aqui tem que ser mantida durante os exercícios, né? Porque quando a gente faz esse aproximamento, a gente tende a aumentar a pressão intraabdominal e aí forçar o abdômen para fora, a barriga para fora, forçar mais a abertura dessa diástase, e a recuperação dela pode não ser aí ótima, né? Os exercícios durante a gestação, o controle do ganho de peso podem facilitar o pós-parto. O controle e o trabalho de assoalho pélvico pode facilitar o pós-parto também, né? Auxiliando aí na recuperação. Se o corpo da mulher durante a gestação, né, a mulher teve um cuidado com o corpo dela durante a gestação, no pós-parto, sendo ele cesárea, sendo ele parto natural, ela vai ter uma tendência a ter uma recuperação melhor. Claro que depende do tipo de parto, como ocorreu, né, o que aconteceu nesse parto, né, são vários os fatores aí. Porém, se ela cuidou durante a gestação, a tendência a ela ter um parto mais tranquilo e ter uma recuperação mais tranquila é muito grande, né. E a questão de qualidade de vida, né? É uma mulher que vai ter uma nova rotina, é uma mulher que vai ter casa para cuidar, né? Assim, né? Falando em termos gerais, é uma mulher que vai acumular funções, então ela precisa estar com o corpo dela. Não é questão estética, tá? Claro que a estética chama bastante atenção. Por exemplo, nessas imagens, né? A gente observar um pós-parto aqui de uma criança que tem no máximo 1 ano e a mulher aqui totalmente recuperada com o corpo atlético, né? Vamos dizer assim. É claro que a estética chama bastante atenção. Porém, as questões de qualidade de vida, pelo menos ao meu ver, né? São muito mais importantes. Essa mulher precisa não... Imagine uma mulher num pós-parto com dores, com problemas no assoalho pélvico, com dores na lombar, com uma diástase aí para ser tratada. Tem as questões de autoestima também, dela olhar o abdômen dela que não se recupera. Tem as questões de pós-parto, aí as questões emocionais do pós-parto também, né? Por exemplo, nós ouvimos bastante falar no puerpério a questão do baby blues, né? Que são sentimentos de tristeza, de solidão, que são comuns, né? A maioria das mulheres passa por esses sentimentos e são causados pelos hormônios, pela nova rotina, pela ansiedade, pelos medos, enfim.
São várias coisas novas nesse período, né? E nós temos também um índice grande aí de depressão pós-parto, que é diferente do baby blues, né? O baby blues, a mulher tem esses sentimentos de tristeza, mas ela consegue se cuidar e cuidar da criança. Na depressão pós-parto, a mulher já passa ao nível de não conseguir cuidar dela e cuidar do bebê. Então, aí ela precisa de intervenção medicamentosa, terapia, enfim. E nós temos aí estudos que demonstram... bebê, eu tô com meu filho aqui, tá? Quem tá falando aqui no fundo, minha trilha sonora aqui é meu bebezinho de 8 meses. E nós temos, então, aí estudos comprovando a diminuição da incidência de depressão pós-parto na gestante que se exercitou durante a gestação, durante esse período. Então, ela se exercitou durante a gestação, teoricamente, ela fez um controle alimentar, ela fez um controle... ela teve uma gestação boa, pode ser que ela não tenha tido dores na gestação, pode ser que ela tenha vivido uma gestação muito tranquila, um parto provavelmente muito bom, e uma recuperação, né, um puerpério mais leve. Isso não quer dizer que ela não vai sentir dores no puerpério, nesse período pós-parto, não quer dizer que ela vai ter tudo muito facilitado. Não, cada mulher é uma mulher, né? Pode ser que ela facilite um pouco a recuperação, né? Mas não quer dizer que ela vai sair zerada do hospital, né? Então, não garante 100%, né? Que ela vai sair zerada do hospital. Então, eu considero o pós-parto e o parto como necessidades de serem preparados aí, né? Com os exercícios físicos nesse período de gestação. Bom, finalizamos então o primeiro bloco, né? O segundo bloco. E falaremos no próximo bloco sobre as recomendações de exercícios nessa fase de gestação e quais os benefícios da prática. Nos vemos então aí no próximo vídeo, no próximo bloco. Beijos, até mais!